que só treina o físico, mas não treina a cabeça e as emoções, ele pode estar no ápice do físico dele e emocionalmente quebrar. Ainda temos um tabu, né? Seja no esporte ou fora do esporte, em relação a fazer terapia, falar sobre os seus sentimentos. Fala, Maria! Fala, Maria! Mais um episódio. Carla de Pierro, psicóloga do esporte, do COB aqui com a gente, porque é dia de falar da mente, desse mental que é tão importante. Carla, seja muito bem-vinda, um prazer estar aqui com você. Acho que todas nós aqui, Cris, estamos muito curiosas, né, para esse bate-papo, porque a gente custou muito tempo para poder falar disso, né, Cris? Pois é, eu diria que mais do que curiosa, a gente está eufórica aqui, a gente está gritando, eu nem sei como é que a doutora já está analisando a gente. Hoje, né? Fala, Maria! Mas ao final ela vai analisar para ver quanto tempo de terapia a gente precisa, enfim. Uma sessão de terapia aqui Já rolou. Vários assuntos. Mas é porque é muito interessante, porque, assim, acho que a partir de Simone Biles, Santa Simone Biles, ela foi um divisor de águas nesse sentido de você entender que corpo, mente, espírito, está tudo interligado e que os atletas são seres humanos e não super-heróis, né? E a gente tinha muito essa impressão. Então, eu acho que a partir ali da Simone Biles, a gente trouxe à luz todas essas questões, né, psicológicas, e isso é muito importante, né, doutora? Ela foi um grande porta-voz, né? E ela estava no meio das Olimpíadas, mas a gente teve vários atletas falando sobre isso, né? Michael Phelps, entre outras pessoas que trouxeram as questões de saúde mental no esporte. Mas a Simone Biles, ela é uma representante e ela fala com muita propriedade. Ela saiu para se cuidar, voltou arrasando. Então é importante as pessoas saberem que tem acompanhamento, tem tratamento, que questões de saúde mental acontecem dentro do esporte. E o atleta pode voltar mais forte se ele tem um acompanhamento de profissionais de saúde mental. E a gente estava falando aqui, né? Legal tê-la conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que é um tema muito pertinente. Nunca se falou tanto sobre saúde mental, principalmente depois do gatilho da Simone Biles, né? Eu acho que a gente tem que dizer isso também. E eu estava falando com você, né? Preparação física e preparação mental, que é o código hoje, né? Que você começa a abordar muito esse assunto. Logicamente que as duas coisas estão muito interligadas, mas o mental hoje é mais importante, tanto quanto ou até mais um pouco do que o físico. A gente acredita na preparação integral. O atleta que Holística. só treina... Exatamente. Só treina o físico, mas não treina a cabeça e as emoções, ele pode estar no ápice do físico dele e emocionalmente quebrar. Né? E também não dá para treinar só a cabeça e não treinar o corpo. Então, esse atleta, né, que quer um bom rendimento e um bom resultado precisa cuidar de todas as áreas que estão ali. E a parte emocional é muito importante. E é treinável. Né? Então, eu consigo treinar, ter mais concentração. Eu consigo treinar, gerenciar a minha autorregulação, lidar com estresse e com pressão. Só que eu preciso ter tempo para isso. Geralmente eu pergunto para os atletas, quanto tempo você está na quadra e na academia? E eles falam, sei lá, 10, 8 horas. Quanto tempo você gasta fazendo preparação mental? Opa! Não sobra. Né? Então, Quase não sobra tempo. Exata. E não é que não Porque sobra. é a atenção que não está voltada para isso, na Exatamente. verdade. E às vezes o próprio atleta está ali querendo exigir dele algo que ele não está fazendo, que é uma preparação emocional. E não necessariamente precisa ser com a psicóloga junto. Pode ser o treinamento mental dele em casa, visualizando a prova dele, sabe? Cuidando da emoção, fazendo uma meditação para gerar uma autorregulação, né? Montando um esquema em um ambiente equilibrado para ele ter descompressão. Isso é algo que a gente fala muito, o atleta está sempre sob pressão. Ele precisa ter válvulas de descompressão. E cada um vai achar seu jeito. Tem jogador de futebol que eu trabalho que quer jogar videogame antes do jogo. E tá tudo bem. É o jeito dele. Né? Tem gente que quer tocar violão. A Bia gosta de tocar violão, gosta de pintar. Então, o que te descomprime? Isso serve para atleta, isso serve para não atleta. A gente precisa ter um equilíbrio. Doutora, acho que é muito importante. um ponto básico que a gente sempre teve, né, é o medo de expor essa vulnerabilidade, que até pouco tempo atrás era vista como uma fraqueza dos atletas. E hoje a gente vê os atletas expondo isso. Então, para a gente começar a entender desde o início da história, de onde vem esse seu interesse por trabalhar no esporte com atletas de alta performance? Como que isso começou na vida da Carla, né? Eu sou uma apaixonada por esporte, pratico desde pequena, handball na escola, depois natação, depois triatlon, jiu-jitsu, surf, skate. Então, assim, eu adoro, eu faço tudo. E quando eu estudei psicologia, eu falei, e descobri que tinha psicologia de esporte, fui descobrir só no 4º ano. Eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, eu quero ficar no meio dos atletas, eu quero trabalhar com os olímpicos e eu quero ganhar uma medalha olímpica na natação.
E a primeira medalha que eu trabalhei junto foi com a Ana Marcela e com o Bruno Fratos, então, e foi em Tóquio. Então, para mim, a maior realização é trabalhar no ambiente esportivo. Tenho um filho atleta, né, que é jogador de futebol, estudante atleta, então estou realizada. Mas você era determinada, você queria esporte olímpico e de alta performance. Sim, desde o começo. Mas não comecei com o olímpico, comecei com o terceiro setor. Comecei trabalhando no Instituto Ayrton Senna, depois trabalhei com o Esporte Solidário, que era um projeto com crianças e corrida, mas sempre buscando alto rendimento. E aí comecei a trabalhar no alto rendimento com os atletas de judô, comecei com o Norato, depois com a Ana Marcela, o Kobe me chamou para entrar no projeto dela em 2012, porque ela já era um potencial. E aí em diante fui trabalhando com tênis, Belucci, Bia, Luiz Stefani, aí veio o surf, aí veio o vôlei. Então hoje em dia eu tô em todas as modalidades, isso é super bacana. Na verdade, parece a gente, né? Porque a gente é jornalista, mas a gente sempre amou esporte a vida inteira e aí a gente entrou nesse viés esportivo pelo amor. E é muito bom a gente trabalhar com o que a gente ama. E a linguagem é parecida, eu acho que me ajuda muito a estar com o atleta, porque eu também venho do esporte, eu também já lesionei, eu também já competi, eu também já senti frio na barriga, então é mais fácil estar próximo deles. Eu já vivenciei tudo isso. E eu acho que tem um outro diferencial, que é ter tido treinadores na vida, porque o trabalho da psicologia não é só com atleta, ele é junto do treinador. Né? Porque esse treinador está o tempo inteiro, ele é um trabalho em equipe, então eu tenho uma facilidade para trabalhar com os treinadores de natação, que foram os treinadores que eu a vida inteira trabalhei, agora no vôlei com o Bernardo, já trabalhei com o Renan, então para mim, assim, me ajuda muito ter sido atleta e valorizar essa relação do treinador e entender a importância que ele tem na vida do atleta, né? Então não dá para trabalhar com o atleta sozinha se não tem o olhar do treinador, desse ambiente da equipe multidisciplinar. É porque passa pelo trabalho deles, vocês têm que tabelar muito bem ali para vocês trabalharem em sintonia, né? Sim, e aí tem a delicadeza da confidencialidade da vida pessoal desse atleta. Né? Então, eu tenho que selecionar, eu tenho que ter autorização do atleta para trazer aquela informação, ir e vir com aquela informação para eu manter a confiança com o atleta e manter uma boa relação com esse treinador. Então, é um trabalho em equipe, mas cuidadoso e delicado. Você não pode, vamos dizer assim, fofocar, né? Como se fosse isso. Passa uma informação de um lado para o outro, o treinador fica bravo com o atleta. De jeito nenhum. Essa triangulação é delicada, né? Sigilosa, né? Muito delicada. O treinador precisa sentir que eu sou uma parceira, o atleta precisa sentir que eu sou uma grande aliada e estou ali para dar um suporte para ele. E que a gente vai trabalhar juntos nesse caminho. E você falou de treinador, não dá para não falar, né? A gente tem que falar do Bernardinho, porque você tem um contato hoje muito próximo, muito direto. Como é trabalhar com o Bernardinho? Ele que a gente sabe que além de treinador é um cara, é um gestor de pessoas também, acho que é um dos maiores palestrantes hoje. E é um cara temperamental. É um cara que libera as emoções, sabidamente. Enquadra. E que já mudou também muito ao longo do tempo. Quem vê o perfil de Bernardinho na quadra de tempos atrás e vê hoje na minha família mesmo, a gente zoava. Tá parecendo o Bernardinho, hein? Não, e a relação dele próprio, dessa forma dele ser com as atletas, os atletas, porque assim, tem gente que tudo bem, que encara numa boa essa forma dele lidar. Tem gente que não deve encarar tão bem. Então, é um privilégio trabalhar com o Bernardo, porque a gente aprende demais, ao mesmo tempo, quem é a equipe do Bernardo vai ser para sempre. Se vocês forem ver quem estava com ele, são pessoas que ele confia. Então, eu aprendo muito com ele e, ao mesmo tempo, ele dá muito espaço para eu estar junto, pede minha opinião, pede ajuda, tem alguém aqui que você acha que precisa, né, que eu preciso fazer de um jeito diferente. Então, é um trabalho muito de parceria e de confiança, né? Então, tem sido bem legal, mas assim, tem exigência, né? Então, é alta performance, então tem pressão. Eu acho que isso que é um diferencial também de trabalhar na alta performance. Tem que ser pessoas, independente se é fisioterapeuta, se é o médico ou é a psicóloga, são profissionais que também estão sob pressão, né? Então, assim, eu lembro antes da prova do Bruno Fratos em Tóquio, o meu chefe me ligou e falou assim, e aí, como tá a cabeça do cara? Eu falei, tá pronto. Endossa ali, né? Tá pronto. Porque assim, eu também tô sob pressão, a preparação mental daquele atleta, eu fui responsável. Então, eu sabia que a gente tinha questões, mas diante de tudo que a gente viveu, a gente tinha tudo sob controle ali e deu certo. O teu trabalho que tá em jogo. E falando em Bruno, a gente sabe que ele não vai pra Olimpíada, né? Então, você que foi lá, endossou e falou, não tá pronto para essa. Como é que foi? Então, pelo contrário, quem endossa é sempre o atleta, né? Mas a gente veio num processo de pensar sobre, né? Como que tá esse corpo, como tá essa cabeça, o quanto que tem motivação, o que que você tá sentindo.
E o atleta, ele sente muita coisa. E esse corpo dá muitos sinais, né? O corpo do Bruno vem dando sinais há muito tempo. Né? E a última cirurgia foi muito dolorida. Ela foi feita, refeita, e depois vem uma cirurgia no joelho que ninguém esperava. Então, ele estava se questionando, né? Será? E será que eu posso, né, não ir? Porque eu acho que o atleta, ele está sempre indo. Ele está sempre com o foco na meta, né, na Olimpíada, na quebra de recorde. É e o ápice pensar do trabalho mas dele. existe a possibilidade de eu não querer? Então, acho que esse é um processo que a gente trabalha junto com o atleta que está numa fase da carreira, né, diferente que a finalização. Eu posso não querer, eu vou decepcionar as pessoas, vão me achar frágil ou não, e eu acho que o Bruno tem uma elaboração, vocês devem ter ouvido ele falar, né, sobre tudo isso, que é muito bacana, que assim, acho que tem uma escolha aqui, eu quero escolher sobre mim também, sobre a minha vida, não só sobre resultados. Né? Porque tem essa pressão também de representar uma nação, né, doutora? E eu imagino que isso deva pegar muito, deve alugar triplex na mente dos atletas. Tem muito. Tem carregar uma nação, tem carregar um histórico, tem carregar um papel essencial, né? Veja, na Marcela, na maratona, o Bruno na natação, eles carregam uma expectativa das pessoas. Porque assim, já é a expectativa da própria carreira, Isso. porque a gente, por exemplo, a gente tem isso, para onde eu quero ir, a determinação e tal, da sua própria carreira, da sua própria linha de vida, e ainda tem esse peso adicional que é estar carregando uma nação nas costas que te pressiona, que vai te cornetar, que vai te exaltar, vai te de julgar. tudo vai acontecer ali. Exatamente. Então tem que estar muito preparado 880, mesmo. né? Tem. São altos e baixos e eles vivem isso. E eu acho que agora a gente consegue olhar para o atleta como um ser humano que vive altos e baixos como a gente. Que tem momentos de ápice, de ser o melhor do mundo, mas tem momento que eles estão ali em dúvida, que eles estão inseguros. E eu acho que isso... A gente no dia a dia vê muito o atleta sentindo isso, mas eu acho que a torcida, às vezes, não nem admite que essa pessoa possa sentir essa fragilidade. O que a gente vem vendo com a Simone Biles é olhar a vulnerabilidade como coragem. Tem que ser macho, tem que ter culhão. Tanto mulher quanto homem, para conseguir falar, cara, não tô pronta, não tô bem, vai dar ruim e vai dar ruim para mim. Posso ter consequências ruins na minha vida de uma maneira impactante. Agora, doutora, você falou dessa questão de homem e mulher. Questões de gênero influenciam no psicológico? Muito. A gente tem dados importantes de saúde mental que as mulheres adoecem 2 vezes mais das questões de saúde mental do que os homens. Mais depressão, mais ansiedade, mais transtornos alimentares, mais déficit de atenção. Então, e aí não é por acaso, né? A princípio a gente olha e fala, será que é porque é a mulher e é o ciclo hormonal e é mimimi? E quando a gente vai olhar para a cultura da mulher dentro do esporte, para a cultura da mulher na sociedade... Né? A gente tem uma mulher onde o corpo dela precisa ser perfeito e as mulheres sentem isso mesmo, as atletas. A gente tem transtorno alimentar, assim, a torta e a direita. As meninas do surf no WSL, eu fiz a transmissão agora no início do ano, várias falam sobre isso e é muito legal porque elas levantam essa bandeira. Sim. Uma com transtorno alimentar, porque é a gordinha, era a mais gordinha da liga. A outra porque é pressão de ser campeã também. É muito complicado, porque ainda tem todas essas questões do patriarcado em cima da mulherada, né? A mulher é incentivada a ser a cuidadora, né? Então ela é atleta, ela é estudante, é a filha, é a que cuida das crianças. A gente é incentivada a ser desejada e não a desejar. Então muitas vezes as meninas vão fazendo aquilo que disseram que ela era para fazer e não necessariamente o que ela quer fazer. Ela fica dependente do olhar de fora, do outro. Muitas vezes o olhar masculino, geralmente um treinador é homem. Então tem essa relação também. E a pressão o tempo inteiro desse corpo tá suficiente, tô satisfeita com isso aqui que eu tô vendo, né? Então, assim, geralmente a gente tem um perfil de mulher autoexigente, sobrecarregada, esgotada, que busca perfeccionismo. A gente vê isso nas mulheres dentro do esporte, fora do esporte. E aí a gente tem um número maior de meninas em sofrimento emocional. E aí a gente tem que cuidar disso, né? Dessa menina que vai se tornar atleta e ajudá-la a ter autonomia, ao ambiente dela ser seguro, porque a gente tem muito caso de abuso e assédio também. Né? As meninas sofrem muito mais do que os meninos. E a gente já tem dados que meninas que sofrem abuso e assédio, elas vão ter, né, a maior chance de ter questões de transtorno mental mais pra frente. Doutora, é muito louco que eu falo, pelo menos assim, no futebol feminino, que o público LGBT é muito grande e falam, mas parece aquele Maria Homem, né? Como se diz assim. Só que antigamente, para você jogar futebol, há 40 anos atrás, o futebol a ser praticado por mulheres era proibido. Então ela tinha que ter o cabelo mais curto para parecer um homem, de repente não tinha roupa para ela tinha que usar uma roupa maiorzinha. Então você já tinha que se vestir parecido
com o homem. Quando que você acha que tem uma virada de chave, pelo menos assim, mentalmente, de que se pode falar sobre isso? Eu posso virar e falar, eu preciso da doutora, que perde esse medo, porque para mim é algo muito recente, assim, de 5 anos para cá, que eu sinto esse movimento. Mas dentro da psicologia, quando que vem esse momento que realmente é necessário e não é tipo um mimimi, não é um luxo? Isso com relação aos homens, né? Porque eu acho que a questão de gênero, ela vai no sentido da mulher, para onde você falou, e no sentido masculino, vamos pegar um exemplo bom aqui, o Thiago Silva chorando no 7-1, que ele foi julgado e pejorado de todas as formas porque estava chorando, mostrando uma sensibilidade que o homem geralmente não pode, não deve mostrar, né, socialmente. Então, assim, para o homem vai para outro viés, né, essa questão de gênero. E como é que eles lidam dentro da psicologia? Então, eu tenho muita procura de atletas homens, assim como tem a procura de atletas mulheres. Então, não tem assim... Tudo bem, a gente entende já que as mulheres sofrem mais, mas a gente tem visto os homens pedindo ajuda, né? No esporte olímpico, a gente tem a ciência com muita força, né? Então, a preparação física tem ciência, a medicina, a fisioterapia, a recuperação. Então, é mais bem-vinda a psicologia como ciência para ajudar esse atleta na alta performance. Então, a gente avalia nível de estresse, a gente avalia ansiedade, depressão, com ferramentas voltadas para o esporte. A gente já tem isso. E a gente sabe o quanto que a recuperação hoje em dia emocional, ela também garante um melhor treinamento. Não basta só a recuperação física, né? Ficar lá no gelo, fazer massagem, maravilha. Mas se esse atleta está aqui, ruim aqui, ansioso ou deprimido ou cheio de conflito, ele não vai também se recuperar tão bem. Então, no esporte olímpico, porque tem muita ciência, a psicologia entra com muita força. O treinador, ele quer uma psicóloga ali, ele quer avaliar o emocional do atleta, ele quer essa pessoa para fazer essa gestão ali junto com ele, complementando a preparação do atleta. Ao mesmo tempo, ainda temos um tabu, né? Seja no esporte ou fora do esporte, em relação a fazer terapia, falar sobre os seus sentimentos, falar sobre autorregulação, ansiedade, depressão. Eu acho que o que a gente teve na pandemia, na verdade, foi as pessoas entrando em contato com isso. Porque aquilo que você via o teu coleguinha do lado sentir, você passou a sentir. E estava muito mais próximo da gente. Então, acho que a pandemia foi um marco para a gente olhar para as questões de saúde mental. Transtornos de sono, ansiedade, todo mundo viveu essa imprevisibilidade. Eu acho que isso fez com que a gente procurasse ajuda e a gente aceitasse de uma maneira melhor. E aí, com a ajuda do pontapé inicial aí da Simone Biles, né, a gente juntou a Olimpíada, né, no ambiente do esporte a gente tem essa abertura maior. E existe uma ferramenta hoje, né, que eu acho que todo mundo aqui tá com o seu. Sempre. Rede social, que eu acho que é um ponto ali muito crucial para uma depressão, para uma ansiedade, para diversas situações hoje, né? E o atleta, atletas que durante uma competição optam por não usar rede social. Bruno Fratos, eu fiquei sabendo que nem o WhatsApp durante competições ele tem acesso. Até que ponto isso ajuda ou atrapalha, né, em todas essas situações que você acabou de citar, de saúde mental? Pra você ter uma ideia, Renato, hoje em dia a gente ensina o atleta a usar o celular, né, no sentido de quantas horas você fica, aonde você fica, pra gente entender. Você está usando o teu tempo de descanso para ficar aqui fazendo algo que te ajuda ou te atrapalha? Quem que você segue? Esse é um estímulo que te traz mais desconforto ou conforto? Em que medida você está gastando tempo aí e está sendo a seu favor ou contra você? Então, é um ponto de treinamento mental, a gente saber como que esse atleta usa o celular. E porque a gente sabe que pode impactar na recuperação. Então, o atleta que usa o celular antes de dormir, ele tá com uma luz ali no olho dele. Zero higiene do sono. Exatamente. Zero higiene do sono. Aumenta a ativação. A hora que ele tinha para dormir, descansar, relaxar, né? Pro dia seguinte, ele tá no telefone. Então, tem recomendação de como usar o celular à noite. Tem recomendação de... Né, quem que você vai seguir, quanto tempo você fica aqui dentro. Que legal, vocês avaliam de forma objetiva Sim. toda essa questão de rede social aí, e aí com relação ao desempenho do atleta. Cada Muito atleta legal. tem o seu jeito, né? Então, Claro. assim, eu preciso falar com meu namorado tantas vezes, beleza. Senão eu enlouqueço. Exatamente. Eu preciso ter acesso a essas informações. E às vezes a gente blinda mesmo. O atleta está sendo, assim, massacrado ou pela mídia ou pela torcida. Não vamos entrar. Pra que eu vou assistir ou vou ler essas coisas aqui? Né? E aí tem um treino de autocontrole, né, gente? Porque a gente tem acesso livremente. Isso então, aqui vira isso aqui é um vício também. Totalmente. Senhora. Produz dopamina no nosso cérebro e tudo mais. Mas é um treino de autocontrole que a gente vai ensinando o atleta. Então, assim, que medida você precisa sentar
acabar o jogo e a primeira coisa que você faz é ver o celular. Eu não sei se vocês assistiram Breakpoint, né? Vocês viram que depois dos jogos, o que os atletas fazem? É pegar o celular, né? A pessoa acorda e pega o celular. Mas não é uma hoje em demanda dia. reprimida? Porque o cara, ele tá ali durante aquela competição e aí ele... Bom, se bem que você falou que jogo por jogo, porque tem gente que não vê nada ou tem gente que vê logo após atleta, né? Depois. Não é demanda reprimida, é É dependência. vício É mesmo. dependência, não tem Tá todo mundo desculpa. viciado nesse Para de negócio querer hoje em achar dia. um motivo, né? Você acha que o Neymar, por exemplo, aí, ele é prejudicado pela era que ele tá inserido? Ah, com certeza. Quem não viveu a era das redes sociais, e eu trabalho numa comissão, né, que não viveu, eu tô com a comissão do Bernardinho, que o pessoal já, desde as Olimpíadas, sei lá, de 80, né, eles falam, assim, gente, a gente foi, né, blindado, a gente não tinha isso, né, a nossa geração não tinha rede social dizendo como que eu tava, etc. Tinha um jornal, tinha TV, mas... O atleta ali no momento que ele tá com a cabeça quente, ele acaba dando uma resposta, ele acaba fazendo um tweet, um post. Como controlar isso? Porque eu falo muitas vezes com a geração de 2002, a geração do Penta, eles brincam. Se tivesse internet aqui, ninguém tinha sido pentacampeão, ia estar tudo errado. E hoje em dia a gente vê os meninos muito jovens sofrendo. O próprio Richarlison veio para falar de depressão numa coletiva de imprensa, né? Para falar o quanto ele sofreu depois de uma Copa do Mundo. Então, assim, como que é esse contato? Dizer, não responde agora, você se blinda, se afasta disso. Como que é esse trabalho ali? Os atletas é um instrumento de trabalho também. Ele precisa mostrar a Sim, marca dele, o clube sim. dele, né? Então, muitas vezes eles têm assessores, que são as pessoas que ficam ali, e ele tem, né? Não precisa ficar acessando todo mundo. Mas assim, eu vejo que a maioria é a mesma pessoa, é a pessoa que controla mesmo a sua rede. A ideia é exatamente ajudar a pensar, bom, que horas que eu vou mexer aqui, que horas que eu não vou mexer. Vou deixar abertos os comentários ou não vou deixar? Vou ler os comentários ou não vou ler? Porque, de fato, não pode só prejudicar. Você é tem muito formas de relativo. se blindar. Tem Não, coisas que você sim. pode fazer que você pode se blindar das redes sociais um pouco mais. Tem. E Só tem. que aí passa pelo autocontrole. Exato. Que eu acho que é o caminho, né? Assim, é igual a história do doce. Se tem um doce aqui, eu vou comer. Hortência. Hortência é maravilhosa. Sabia que ela bota uma barra de chocolate aqui, ó, e ela Aham. fica olhando pra barra de chocolate 2 meses. E Treino. ela que E ela controla, fala, "Não ela vou come te um comer, quadradinho não vou quando te ela comer." quer. Ela fala com o Então, chocolate, eu não vou te comer. Treino de mas é o que acontece com o celular. Hoje em dia é ele que manda na gente. A gente acorda com ele Maria, assim, ó. Já me disseram que é exatamente. péssimo. Você dormir com o Exatamente. celular pendurado e acordar com o celular pendurado. É. Faz uma respiração, É fica uma porque meia hora até E você seu dia pegar muda, no de repente, celular. Uma notícia que você viu que não aconteceu nada. Foi o que você leu, um comentário, uma interação, mudou seu dia. É. Você acorda com estresse, né? Você lê uma notícia triste, por exemplo, ou que te deixou estressada, ou um WhatsApp que já te colocou no ambiente de trabalho, você nem tem a tua manhã que você pode comer, se arrumar, e que você pode fazer teu esporte, que você pode gerar um equilíbrio. E é isso que a gente tenta buscar com o atleta. Uma gestão, né? Ele vai ter que ter pressão, ele vai sofrer ali um monte de coisa, né? Fisicamente vai ter exigência, maravilha, mas tem que ter um momento de relax. Uma autogestão para se equilibrar, para se autoequilibrar. Isso é tão importante, né, doutora? Eu costumo falar, cara, na escola a gente tem matemática, certas coisas que a gente nem usa, mas eu acho que no currículo, assim, a gente deveria modernizar e deveria ter aula de inteligência emocional, Total. de nutrição, Economia. de esporte, de educação financeira. financeira. Exatamente, a gente precisava mudar Que a a grade ansiedade, curricular, porque ela isso é gera, tão né? importante quanto respirar, quase. E respirar é a primeira coisa que a gente ensina o atleta, né? Porque a respiração, ela pode ser a respiração da ansiedade Ansiosa. ou ela pode ser a respiração do equilíbrio, né? E é através da respiração que a gente entra em sistema nervoso simpático ou parasimpático, que um acelera e o outro freia, né? E é esse mecanismo aí do nosso sistema nervoso central que a gente tem que equilibrar. E a respiração é a nossa primeira chave. Então, se eu sou capaz de respirar direito, eu sou capaz de, né, entrar em descompressão, em momento de recuperação e regeneração, né? E se eu tenho tempo para isso, então, se eu me conheço e sei que eu preciso de um momento para descomprimir e relaxar, eu vou lá, eu vou respirar, vou fazer minha atividade física, vou fazer minha leitura, vou fazer minha meditação e eu estou me equilibrando, né? No dia de hoje, a gente está sob efeito de estimulação e de ativação o tempo inteiro. Se a gente não acha esse equilíbrio, vai dar ruim. Não, só assim, em relação ao uso, né, da rede social, do celular durante as competições, e é muito relativo, né? Você adapta o atleta ao que for melhor para ele, porque cada um funciona de um jeito. Por exemplo, Sim. o Thiago Monteiro, durante uns torneios, né, ele direto posta, a Bia já
Tá bem mais escusa, bem Isso. mais discreta. O João Fonseca combinou com o treinador dele que durante Não as vazar. competições ele não mexe. É isso. Então, assim, é de acordo com... A demanda de demanda cada É muito atleta. particular, É. mas a gente já tem dados sobre mental fatigue. Então, assim, o uso do celular antes de treino e antes de competição tem uma fadiga mental, tem uma estimulação ali. Então, se você faz um esporte que precisa de foco, atenção, tomada de decisão, não é para ficar no celular antes. Você está gastando, fadigando o teu cérebro, que precisa estar no ápice na hora da competição. Então, antes de treino e antes de competição, não é recomendado. Depois, você quer fazer um post, você quer agradecer, maravilha. Fazer teu marketing e tal, aí tudo bem, porque às vezes Exatamente. precisa. Exatamente, mas assim, tudo na hora certa. E você estava falando, a gente batendo um papo ali já nos bastidores, que você pega uma transição da carreira do Medina, né? Que é logo após 2020. Como que é trabalhar com um atleta que passou por problemas de relacionamento, tanto familiar quanto amoroso? Isso acaba o rendimento dele nas águas. Como que foi trabalhar isso e ir moldando? Porque o que a gente dizia é, hoje ele está com sangue no olho, né? Como que foi esse bastidor da sua carreira, porque deve ter sido um grande desafio. Na verdade, é muito parecido com a maioria dos atletas, porque quando o atleta tem uma queixa e ele busca a preparação mental ou a psicologia, não é só queixa do ponto de vista do esporte. Sempre vem a parte pessoal, e aí pode ter a ver com relacionamento com a família, com o parceiro ou com a parceira. Então, o trabalho da psicologia não é só treinamento mental e alta performance, é também acolhimento, momento de autoconsciência, de lidar com os conflitos, né? Desenvolver comunicação adequada com família, com manager, empresário, clube. Então, o trabalho é cuidar desse atleta. E aí, o primeiro caso esse atleta está sofrendo, né, emocionalmente falando. Se ele está, esse é o primeiro momento, é abraçar, é cuidar de tá sofrendo emocionalmente, a gente vai fazer isso. Né? Ele passou da fase do sofrimento, aí a gente pode começar a trabalhar com performance. Então, hoje em dia, um bom psicólogo do esporte é um psicólogo clínico do esporte, que sabe avaliar se esse atleta está deprimido, ansioso, se tem um transtorno do sono, um transtorno alimentar. Cuida disso para quando está zerado, vai lá e faz o treinamento para melhorar a performance. Faz as visualizações, ensina autofala. Então, é um trabalho global e sempre junto com o treinador e com a equipe multidisciplinar e muitas vezes com a família. Sim. Muitas vezes com a família. Eu visualizo como se fosse assim vários pratinhos. E aí tem uns que estão caindo, aí você vai equilibrando ali para ele conseguir ficar totalmente equilibrado, Sim. porque tá tudo interligado. Mas na verdade a Yara perguntou isso porque ela é fofoqueira e ela queria mesmo era saber sobre quem deixou o negócio desequilibrado ali, doutora. Se foi a Yasmin, se foi a mãe, se foi a treta da mãe com a Yasmin. Ela tá querendo saber a fofoca, o mas bastidor pelo da meu fofoca. código de ética eu não posso falar. A gente só sabia isso também. Mas o ambiente familiar, né? Até que ponto isso impacta na carreira de um atleta? A gente viu agora recentemente a mãe do Hendrick que cortou a foto da namorada. Enfim. Outra fofoqueira também, ó. Começou a namorar, é bom ou ruim, ou pode ser positivo, é negativo? Depende da forma como essa relação se desenrola. Depende, assim, a família, o namoro vão impactar sempre. E pode impactar de uma maneira muito positiva. Então, pode ser um namoro que traga muita vitalidade, muita vontade, muito, assim, respaldo e suporte. Ou pode ser uma relação que assim... Pessoas desgasta, âncora e pessoas balão. desgasta. Tem duas categorias de pessoas, Como é né? que Tem é? gente que alimenta o nosso pior, tem gente que alimenta o nosso melhor. Tem as pessoas balão e as pessoas âncora. A gente, para mim, o autoconhecimento é o mais importante. A gente consegue muito com terapia, porque a partir daí você consegue avaliar individualmente, né? Todas as suas demandas. Se essa relação Tem que tá caminhar positiva. junto, né? E se isso te faz bem de verdade ou não. Exato. E até reorganizar. Então, assim, tô vendo que o jeito que tá essa relação não tá boa, mas eu amo essa pessoa. Vamos melhorar. Vamos mudar as rotas aqui. Exatamente. Vamos fazer um ajuste de rota, vamos conversar, vamos abrir essa conversa, seja com a família, seja E com... como uma mãe, ela tem posição que ela pode interferir nisso, às vezes é melhor a mãe ficar de fora. Ou até o pai. Porque às vezes as crianças são crianças, né? Jovens ali. Então, assim, como dá pra interferir ou não? Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho primo nadador e às vezes a gente vê relacionamento, está num momento difícil do relacionamento, isso impacta. Então, assim, como a mãe, eu falo assim, e a gente como amigo, às vezes de atleta, deve interferir ou não? Deixa rolar. Gente, mãe e pai de atleta são muito importantes, assim. Imagina que foram eles que levaram esse atleta provavelmente pro esporte, eles que trouxeram, eles que ajudaram em toda a logística. Assim, não tem como. Pai e mãe de atleta, eles são fundamentais, né? E aí vai depender como que esse pai e essa mãe vão lidar com esse atleta que deixa de ser criança e adolescente e em algum momento vira um adulto.
E para esse adulto desabrochar, para ele ser protagonista, ele precisa se sentir adulto, autoconfiante, independente. Para isso, pai e mãe têm que dar um passo para trás e deixar essa criança, esse jovem crescer. E aí, às vezes, esse é um momento difícil para alguns pais de atleta, porque ele vê esse filho sempre muito dependente. Muito do meu papel é, deixa ele ir. Você não quer ver ele protagonista, solucionando o problema sozinho, resolvendo dentro da piscina, da quadra, do mar? Deixa ele ir para ele crescer e isso vai fazer ele ser um Mesmo campeão. que ele quebre a cara em algum momento. Ele vai quebrar É a cara. importante quebrar. Vai quebrar a cara. Mas você faz a terapia, então, para os pais também. Em alguma medida. É estendido aos pais, muitas vezes, e Quando o aos atleta é cônjuges. jovem e o pai, sim. Não, eu até brinco que tinha uma época que todas as namoradas chamavam Gabi. A namorada do Tomás, a namorada do Thiago da natação. E aí eu falava, bom, não vou errar, porque as meninas todas chamam Gabi. Mas muitas eu conheço a esposa, o namorado, a namorada, porque eles têm um impacto muito importante. É a rede de apoio, né? Então o atleta nunca está sozinho. Ele tem uma equipe interdisciplinar cuidando dele, ele tem a família dele ali, dando apoio e suporte. Por isso que eles casam, às vezes, tão cedo, um jogador de futebol, porque ele precisa de uma mulher que viva a vida dele. E às vezes tem uma mulher que também quer ser protagonista, vai chocar. Pode ser. Pode ser que se dê muito Pode bem, ser. todo mundo sendo protagonista, cada hora um pouquinho. A relação é um negócio muito privado e que que as combinações são muito cedo. íntimas e acho mais pessoais, cada um futebol, faz né, a a sua, maioria. né? E vê o Sim. que é melhor pra Casa si, o que funciona ou não. E assim, tem que ter funcionalidade. Às vezes de fora você pode achar esquisito, mas os dois funcionam bem, assim. Um ajuda o outro ali de A alguma Hortência maneira. mesmo casou com um empresário da noite. Ela falou que a vida inteira eles moraram em casas separadas e funcionou muito esse casamento a vida Porque inteira. ela não Então, podia, né, viver a vida dele ali, porque senão ela não rendia. Porque eu vejo, às vezes, atletas, de uma forma geral, casando muito cedo. E às vezes casam com atletas também, porque acabam entendendo, igual a gente brinca, que a vida do jornalista, o jornalista se atrai porque entende como que é a jornada. E tem isso muito no esporte. Eu também. tô até tentando lembrar aqui, peraí. Gente. Eu gosto mais das artes, eu sou pessoa lúdica, artística, gente. Mas assim, namorar sério jornalista nunca mesmo. Mas tem isso, não, mas eu digo assim, pra entender a rotina. Porque às vezes é difícil você ter uma pessoa. Olha, Quando você tem um relacionamento com uma pessoa que trabalha de segunda a sexta em horário comercial. Isso pode ser um problema também. A eu pessoa tem que não ser tratada, não casei com adianta, um gente. jornalista, meu marido é advogado, mas a gente não pode conversar sobre futebol. Porque vocês Porque eu sou brigam? uma São Paulina fervorosa, ele é um corintiano fanático. Então, tô brincando, mas tem isso. Não, mas isso já tá combinado entre vocês. Já Olha tá que combinado. coisa adulta e terapeutizada. Madura! Eles já não falam sobre, porque eles sabem que eles vão brigar. Às vezes não fala, né? Só com o olhar já fala, a gente não vai se falar hoje. Doutora, eu tenho lido muito sobre autorresponsabilidade. Como você, né, que trabalha com atletas de alta performance, como que é dar a eles a responsabilidade? Porque às vezes é muito pesado, né? A responsabilidade de uma medalha olímpica é sua, mas até quando isso não deve ser tão pesado, mas a responsabilidade é dele. Como que é esse mix? Lidar com essa Pressão. É conseguir assumir, matar no peito e chutar pro gol. Assim, o atleta que ganha medalha olímpica, ele tem essa capacidade de se responsabilizar por tudo isso. Porque ele tem um histórico que foi construído, né? A base aí de muito sucesso e derrota. Então, se a gente olha para o histórico dos olímpicos, eles foram ganhando esse repertório de eu assumo essa responsabilidade, mesmo com o peso que vem, e me garanto que eu dou conta do recado aqui. E eu acho que isso faz, que é o diferencial do campeão olímpico para o que só vai para a Olimpíada. Né? Ele dá conta de assumir aquela responsa de ser favorito. É difícil ser favorito. Né? É muito complicado você chegar lá e ter que realmente colocar... Puxar aquilo pra que é você, capaz. né, a É mais Exatamente. responsa. difícil, né? Exatamente. E outra coisa que pega também, eu imagino, pro Olímpico, é que assim, é um ciclo, são anos de 4 preparação, anos. para de repente, às vezes, você, em Segundos, segundos, sai de bunda. matar a tua chance ali. É. Isso deve ser muito complicado Não, também. demais. E aí a importância das outras competições, e aí a importância da preparação mental para também visualizar, para se sentir confortável com aquele ambiente. Muito do trabalho com o Bruno Fratos, eu falo porque ele fala para as pessoas, e ele usou essa palavra. Vamos desromantizar a Olimpíada? Porque é a minha 4ª Olimpíada. Eu já nadei para baixo de 22, não sei quantas vezes. Então, assim, 50 metros, né? Faço isso tantas vezes. Então, a gente criou um ambiente que, assim, beleza, a Olimpíada é importante. O tempo inteiro. Mas assim, vamos lá fazer o que precisa ser feito, o que eu sei fazer. E aí a gente diminui essa pressão, deixa ele confortável naquele ambiente que ele sabe o que ele faz, para ele poder
Maravilha. Peraí, Ela- antes da Não, eu caixinha... quero só fazer uma... Ah, tá, porque tava eu vou pensando aqui, não. dividir aqui o Gente, momento posso falar? Fala A gente nunca quer Maria. parar, a gente nunca quer parar. Ó, você se liga que eu vou te cornetar. Não, só pra gente mostrar a nossa cornetinha nova aqui. Olha que coisa linda, gente. Combinando boca tá igual com a a minha. boca da Fala Maria, Quanto? igualzinha a Tão boca da grande Yara. Tão grande. E aí aqui é o seguinte, quando a coisa estiver muito bagunçada, doutora, já que a gente fala muito, é muita Maria falando, aqui, ó. Pronto. Pra gente inaugurar novos momentos aqui. Mas pode continuar a fazer a sua Eu última tava pensando pergunta. aqui, né? Eu conversei com a Carla na época que ela trabalhava com o Belucci. E o Belucci era foi depois do Guga o melhor ranking que o Brasil já teve. E assim, eu ficava muito chocada, né? Porque parece que o brasileiro, não tô generalizando, mas as pessoas, não sei, parece que não dão tanto valor, não sei Não, é que explicar. as pessoas não se informam e querem opinar. Não, E aí não então, tem e noção e dão umas opiniões muito loucas. Você pegou o Belucci, 80 do mundo, ele foi pra 40, alcançou o melhor ranking dele depois do Guga. Então, assim, é um cara que a gente tem que reverenciar muito. Mas ele tinha as questões dele também, né? Você tava com o Bruno Fratos na medalha olímpica, com a Ana Marcela Cunha na medalha olímpica, que é o auge, né? O que a Carla de Pierro? De Pierro, ai, chiquérrimo. Só falta uma taça de vinho aqui, assim, ó. nome, né? Aí fala, ó o buquê do vinho, ó o buquê. Ela parla italiano. Toma Qual vinho. é o segredo? Não pode contar, obviamente, né? Mas, assim, existe ali uma virada de chave da sua parte em relação ao seu trabalho que traz isso, né, para o atleta tão forte. Olha, eu acho que assim, o fato de eu ter trabalhado com muitos atletas muito tops foi me deixando também com um repertório de saber o que acontece nesse momento. E eu fui trabalhando com gente muito top, assim, seja dentro do COB, sejam os profissionais que estão junto ali. Então, assim, trabalhar com o Bernardinho, trabalhar com as pessoas que, né, estão ali no alto rendimento, foram me dando, eu acho que também essa sensação de eu mato no peito e chuto pro gol, sabe? Pra ir pra Olimpíada, todos os profissionais que estão lá, gente, é gente muito top, assim. É o melhor preparador físico, é o melhor fisioterapeuta. Eu acho que andar com essas pessoas, eu tenho a Tati Parmegiano, que é a gineco do esporte do COB, ela fala, urubu só anda por urubu, Carla. Eu acho que andar com essas pessoas faz a gente querer ser tão boas quanto elas. Yara fala muito sobre isso. É incrível. Andar com quem a gente admira. É incrível. E assim, elas te puxam pra cima, né? Não dá pra ser uma psicóloga meia boca da biadagem. Não dá pra ser uma psicóloga meia boca que trabalha com o Bernardinho. Então, eles puxam a gente pra cima, assim. Eu me sinto desafiada pelo Bernardo o tempo inteiro, assim. Não dá pra dar uma relaxadinha. Você vai assim, Carla, mas você já viu isso aqui? Não, as demandas são enormes. Você tá sempre Exatamente. fora Vai da tua conseguir zona de enrolar conforto. ele, né? É. Aquele dia que você não tá muito bem, não vai dar pra dar aquela enrolada. Exatamente. Trabalhar com o Fernando Pocente, né? Que, assim, é ao nível altíssimo. Então, assim, não dá pra você chegar lá e falar assim, então, achei que isso, aquilo. Não, tem que estar tudo pronto, tem que estar tudo pensado, tem que estar Tem que tudo ter entrega. organizado. Então, eu acho que o fato de ter trabalhado com muita gente top também elevou a minha capacidade de entregar as coisas. Autoconfiança também, você vai confiante sabendo que você vai solucionar o problema daquela Exato. pessoa, porque você já tem repertório e resultado de sucesso. Gente, a psicologia explica. Não é? É isso. Tá, agora chegou o nosso momento caixa preta aqui, ó. Fala, Maria, doutora, prepare-se. Desvendar mistério. A gente tá muito boazinha. Ela tira primeiro, depois eu, cada uma vai tirar. Deixa a autorresponsabilidade sobre o que ela tirou. Você vai ter que ler a minha. Que eu enxergo. Do ponto de vista técnico, um atleta ideal. Uau. Isso, bom, Nossa. bom, hein, produção? Que isso, Eu não arrasaram? tenho dificuldade de responder, gente. Assim, eu acho que a Ana Marcela, de todos os atletas que eu trabalhei, legal. assim, ela, e não diria só do ponto de vista técnico, só do ponto de vista técnico, emocional, sabe, assim, ela é muito fora da curva. Melhor atleta feminina que a gente teve, assim, no Brasil, se a gente olhar para todas as coisas que ela já fez, ela é muito fora da curva, assim, eu tenho orgulho de acompanhar Mas o essa que jornada. te chama a atenção nela? A determinação, Determinação, resiliência, dedicação, paixão pelo que ela faz, Saber lidar com a pressão como ninguém saber também. lidar com a pressão, o jeito que ela trata as pessoas que trabalham com ela, assim, o nível de respeito que ela tem pelo moço do COB, sabe, que tá ali na segurança, e a pessoa que tira o sangue dela, assim, ela é fora da curva, sabe, o jeito e o respeito que ela tem pelo esporte dela e pelo jeito que ela treina. Então, assim, é algo muito especial, não é à toa, é campeã olímpica, né? Eu acho Show. que... Legal. Vou tirar o meu, tá? Tá bom. E num esporte muito individual, né, doutora? Então, mas o esporte individual nunca é sozinho.
tem uma equipe por trás, né? Tem a família, tem toda uma equipe multidisciplinar. Ah, boa essa também. Mas tem gente que não gosta de trabalhar com equipe. Eu me lembrei agora do Bob Burnquist. Uma vez ele falou numa entrevista que ele tinha muita dificuldade, ele jogava bola, eu acho, e ele tinha muita dificuldade quando o time perdia. E ele resolveu ir pro skate porque é um negócio que ele puxa pra ele, que ele sozinho resolve. Ele controla. É. Tem essa questão também, né? O esporte individual sou eu fazendo a gestão. A modalidade coletiva eu dependo de outras pessoas. Mas você divide também, Divide. né? A gente- responsabilidade. exato. Na hora Alivia um que não pouco. dá certo ali alguma coisa, né? Não Verdade. sei. Não Enfim. tem ônus sem bônus, tem É. ônus. Última mensagem. Ai, eu tô enxergando, tá? Essa letra tá maior. Tô enxergando, tá aqui o negócio, aqui, ó. Amiga, vamos pro oftalmo, eu tô precisando também. Gente, lente de contato. Você tem uma indicação de bom oftalmo? Eu tenho bom, só preciso mudar o óculos. Última mensagem que... Gente, 40 a mais. Última mensagem que você trocou com um atleta. Última mensagem. Cadê o celular da doutora? Eu acho que foi com o Bruno Fratos. Falando, tô indo no Fala Maria, manda um beijo pras meninas. Eu não falei sobre isso, mas ele estava me contando que ele estava num festival de música. E uma das mensagens dele, uma das últimas, é assim: Carla, obrigada por você ter me ajudado a ver que a vida tem sentido. Eu fico Ai, que emocionada. lindo, Ai, gente. que legal. É porque é muito duro, gente, uma transição assim de carreira. Eu acho que ele tá nessa fase. Pra mim, essas mensagens, juro, vale tudo a pena. Mas você acha que pra ele foi difícil tomar essa decisão Nossa. e ao mesmo tempo ele precisava dessa decisão? Nossa. Há Porque algum pensar, tempo, a transição talvez, de né? carreira para qualquer É, pessoa é é. complicado. Quando a gente chega nessa idade, precisa se reinventar, Nossa sair do Senhora. tradicional para o digital. A gente passou por isso. Mas eu imagino que para um atleta, Uhum. que a dedicação, a gente sabe como é, não que a gente não se dedique, a gente se dedica muito ao nosso trabalho, mas é visceral. Uhum. Deve ser um negócio É a realmente vida deles, emocionante gente. É a mesmo. identidade, eles não sabem ser outra coisa que não. Eu sou nadador, eu sou a tenista, eu sou o jogador de futebol. Eles são isso, eles se identificam com isso. E de repente eles têm que sair dessa arena. Quem que eu sou? Fazer outra coisa e vou fazer o quê? Quê? E Vou pra começar onde? de zero. E como que as pessoas vão me enxergar? Então, assim, é uma vida completamente nova. É abandonar tudo que você construiu e dedicou a vida inteira. É uma identidade que, né, é um personagem, na verdade. O que a gente vê deles é uma faceta só, né? Eles são outra coisa, que às vezes nem eles conhecem, porque eles nem Porque viveram. eles passaram a vida inteira focados ali, Exatamente. naquela Descobrir. faceta também. Exatamente. E aí vão descobrir tudo Exatamente. isso O que nessa me chamou a transição. atenção foi justamente ela falar que ele estava num show musical. Ou seja, talvez ele não tenha se permitido estar verdadeiramente um show musical, mesmo estando em outras ocasiões. Agora ele pode ir sem pensar. Inteiro. Amanhã eu tenho que treinar. Tem que treinar, tá muito tarde aqui. Agora ele vai, ele pode se divertir, como a gente faz, né? Ele pode ser um ser humano. Uma pessoa Ele normal. pode ser uma pessoa normal. Qual vaidade você não abre mão? Vaidade? Nossa, de fazer o meu treino todo dia. Não abro mão, porque ele me faz bem do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, da sensação de estar preparada para aguentar o que vem pela frente. Eu não abro mão do meu treino. Você treina todo dia, doutora? Todo dia. Ou eu nado, ou eu pedalo, ou eu musculo, ou eu surfo, ou eu corro. Ou faz jiu-jitsu? Não mais. Mas ela fazia, tá, gente? Faixa azul de jiu-jitsu, só pra vocês saberem. Ninguém sabe, mas eu sou... Nossa. Nossa, eu sou dorminhoca. Ah, coisa boa. Adoro dormir. Adoro, adoro, adoro. Durmo em qualquer canto, no avião, no ônibus. Mesmo com o celular apitando, mensagem, doutora, me salva. Ligo e assim, tem um intervalo de meia horinha entre o atleta e o outro e eu tô cansada, eu coloco aqui, eu maravilhosa. dou uma dormidinha, power nap. E já é super cientificamente comprovado que ajuda, restaura. Sou a maior dorminhoca e adoro um power nap. Você é palmeirense, né? Sou palmeirense, muito Abel Ferreira. Do nada, né? Do nada. Abel Ferreira. Pode chutar o copinho d'água, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Eu sou palmeirense porque eu tenho um filho palmeirense, assim, tão apaixonado, que, assim, tudo que eu torci pro Corinthians quando eu era criança, eu não tô nem aí, eu torço mesmo pro Palmeiras agora. Só por Até porque causa do tá meu fácil torcer filho. pro Palmeiras agora. É. Mas é só por isso. O futebol Tá. apareceu na minha vida quando eu era menina, porque tinha meu irmão também jogava bola, e porque eu tenho um filho que é palmeirense, mas ele fala: mãe, você não entende nada de bola. Mas doutora, e o Abel? Ele ama o Abel. E você fala, E o psicológico do Abel? Aquela... Falar, eu também amo o Abel.
Eu adoro. Vocês já leram o livro do Abel, gente? Não, Vocês não leram? não li. Tem que ler. Ah, então tá bom. Tem que ler. Cara, ele tem uma capacidade humana com os atletas. Antes de vir para o Palmeiras, tá lá no livro dele. Vou ler. Ele fez videoconferência com todos os atletas, ele sabia o nome de todos os atletas, ele sabia a história de todos os atletas, ele pisou no Palmeiras chamando os meninos pelo nome. Pronto. Sim. É um trabalho diferenciado, de fato. A gente vê no resultado. Mas e essas explosões na coletiva? Muita gente questiona, ele é um No campo, português né? que chegou, de repente chega falando daquele... Dá pra controlar isso ou realmente é o jeito e deixa arder? Eu acho que pior do que ser atleta de alto rendimento é ser treinador de altíssimo rendimento, pior treinador de futebol. Porque a quantidade do que eles escutam, do que dizem que eles têm que fazer, sim, é insuportável. Então esse é o jeito que ele tem de se defender, se preservar, se bloquear, dizendo que quem manda aqui sou E eu. outra, raríssimo um técnico no Brasil, 4 anos. Tá quase há 4 anos aqui, né? Exatamente. É uma forma deles extravasar também. É muito duro, gente. Já acompanhei vários treinadores Você é a e favor assim... do cabeça fria, coração quente? Ah, excelente. Se conseguir fazer, tá ótimo. Tem que funcionar, Se né? conseguir fazer, tá ótimo, né? Porque assim, quando a gente tá com o coração quente, é difícil estar com a cabeça fria. Essa é a busca do atleta de alta performance. Estou aqui muito ativado, mas ao mesmo tempo aqui eu tô regulado, né? Então, o cara que consegue chegar nisso, ele é campeão do mundo. Então, Esse é o lema do mantra, Abel é o pode servir mantra. na Olimpíada. É incrível, Serve para todos os atletas esse mantra. é incrível. Gente, infelizmente, a gente poderia ficar aqui Ah, no almoço, no jantar, até amanhã no café da manhã falando com você, doutora. porque nós nem chegamos nos nossos problemas. Pois né? é, isso que a gente nem começou a falar da gente. Mas infelizmente a gente vai ter que terminar, que a gente já está mais de 1 hora nessa resenha incrível. Passou rápido, né? Porque é Muito, gostoso. muito obrigada. Foi legal demais trocar essa ideia com você. E só Eu para finalizar, a gente também queria uma avaliação aqui do Fala Maria, se tá tudo bem. Ah, eu quero voltar, me chamem de novo. Ah, então tá tudo ótimo. Obrigada, Bom, doutora. maravilhoso. Não, antes de terminar, eu tenho que fazer uma pergunta. Vai. Como estamos com o psicológico dos atletas para essa Olimpíada? Como que você avalia de tudo, né? Tragédia no Rio Grande do Sul, que a gente vivenciou, acho que tudo impacta o momento do esporte. O próprio futebol não está classificado para a Olimpíada. Como que isso impacta? Como que você vê a realidade do Brasil? Eu acho que assim, vamos lembrar que a última Olimpíada foi no meio de uma pandemia, a gente não tinha torcida, não tinha gente. Então a gente está com uma expectativa muito alta para ser uma Olimpíada com gente assistindo. E eu não sei quando vocês sabem, mas essa é a Olimpíada da equidade de gênero. Né? É a Olimpíada da Mariana, a gente vai ter uma medalha com o rosto de uma mulher. Então tem uma pegada importante de falar sobre equidade, para falar sobre a mulher dentro do esporte, quanto que as mulheres, né, não eram bem vistas nesse ambiente e agora a gente está lá. E assim, e não só estar lá, mas estar lá representando muito bem. Então, Jogos Pan-Americanos a gente bateu recorde de resultados femininos. Nas Olimpíadas de Tóquio a gente teve também mais ouros ganhos por mulheres. Então, assim, a nossa expectativa é muito bacana e com a mulherada arrasando. Boa. A gente se encontra em Paris com uma taça de vinho. Vamos! Para fazer um brinde, tá bom? Tá combinado aqui, galera. Foi Carla de Pierro que fez a reserva. Carla de Com Piero, licença. Chiquérrimo. Com licença. nossa psicóloga. Beijo, gente. Foi Obrigada. Um prazer. De nada. Obrigada, Ah, doutora adorei, Carla. foi muito bom. Vamos Brasil, né? Vamos, Brasil.